Bom, então eu queria só recolocar, depois da última. Nós estamos, assim, eu estou tentando fazer a teoria eletrofrágil de uma forma muito quebradinha, porque a teoria eletrofrágil, de todas as teorias assim, quânticas de campos fundamentais, é a mais elaborada. Ela tem vários mecanismos, ela tem vários setores. Se a gente pegar a QED é muito simples. Ela tem um setor carregado e um setor de forma. Acabou-se. Se pegar a QCD, também ela é mais simples. Ela tem um setor de cor, um setor carregado, quarks, os glúons, quarks e glúons. Não tem mecanismos auxiliares. Tem um confinamento, mas o confinamento ainda não é provado e a gente impõe o confinamento. Mas, na teoria eletrofrágil, a gente tem o setor de quarks, setor de leptons, aí tem o setor de Higgs, setor de bósons de gate, o setor de quarks. Depois a gente tem o mecanismo de quebra espontânea da simetria. Aí tem toda a discussão do gate unitário, do gate normalizado. Tá. Depois nós temos a discussão da violação CT, a mistura dos sabores, a matriz de Kabir, Kobayashi, Mascal. Então, quer dizer, a teoria eletrofrágil é uma teoria muito cheia de aspectos, né? Ela tem vários setores. Então, nós estamos abordando por setores. Nós primeiro trabalhamos, nós estamos por enquanto trabalhando desses setores aqui. Os setores que nós ainda deixamos de fora, o setor de quarks. Os setores que nós abordamos foi o setor de elétrons carregados e neutrinos, setor de elétrons carregados e neutrinos, o setor de Higgs e, claro, os bósons vetoriais. Em seguida, nós vamos ter que pegar o setor de quarks. Né? Não pegamos ainda, mas eu acho que a gente aprende toda a base do modelo aqui no setor de elétrons, que é mais simples, depois nós vamos ter que introduzir o setor de quarks. No setor, aí aqui a gente já tem um mecanismo importante, aqui a gente já tem a quebra espontânea da simetria. Então aqui a gente já tem a quebra espontânea da simetria e a geração das massas. Aqui nós vamos ter o setor de quarks. Claro, de novo nós vamos ter quebra espontânea de simetria, geração de massa, mas aqui a gente tem um aspecto também importante, que é a violação de CT. Antes disso até, vamos colocar aqui o mixing de famílias, né? O mixing dos quarks D, SD, e aí aqui entra a matriz de Kabir, Kobayashi, Mascal. E violação de CT. Quebra de CT. Então, nós temos todos esses aspectos trabalhados. Nós estamos aqui, introduzimos os números quânticos, né? Introduzimos os acoplamentos mínimos, introduzimos o setor de Higgs com os seus números quânticos, e estamos no setor de bósons vetoriais. E tínhamos introduzido o setor de bósons vetoriais. Tinha ficado claro para nós também que a importância do setor de Higgs, sobretudo, né? A gente já vê a importância do Higgs em conexão com a questão da geração de massa fermiônica. Lembrando lá da equação do estudo de Dirac, da equação do elétron do Positron, que um escalar mistura a parte left com a parte right. Então é preciso um escalar, né, para fazer o flip de quiralidade. E a massa, ela vem do mixing de quiralidade. Então a ideia é que talvez esse campo escalar do acoplamento de Yukawa, ele possa ser o gerador da massa. Talvez numa configuração de campo que vai gerar massa. Essa foi a maior motivação para a gente introduzir o Higgs. Quer dizer, introduz o Higgs, claro, para também gerar massa para os campos vetoriais. Mas a gente tem que pensar que, antes de mais nada, a ideia do Higgs, antes de haver teoria de Young-Mills, já se cogitava que talvez em campo escalar pudesse coordenar
a geração de massa para os férreos através de um acoplamento tipo Yukawa, que é um acoplamento normalizado, com várias dimensões. Quem que falava isso? Isso aí já vinha na tese de doutorado do Salão. Quando o Salão estudou a QED escalar, e na QED escalar, a gente já mostrou aqui naqueles outros cursos de normalização, ele chegava ao potencial Φ4. E aí do potencial Φ4, você vê que você gera um potencial escalar, você tem a massa e tem um potencial Φ4. Você pode, então, ter uma configuração de mínima energia que te dá um campo constante. E um campo escalar constante pode ser a origem da massa. Então, quer dizer, a ideia assim, de que se poderia haver um campo escalar por trás. Isso é 51, 52, né? Agora, não havia Young Mills ainda. Depois de Young Mills, a questão se aprofundou, porque aí você tinha uma ideia de bósons vetoriais intermediários para interação, por exemplo, forte. O trabalho de Young Mills é interação forte. E aí você teria uma interação forte com alcance infinito, né? O alcance passava batido pelo núcleo atômico, isso aí não era bom. Então você começou a pensar, não tem que ter um mecanismo de geração de massa também para o setor de Young Mills. Então, os estalares eles foram entrando aos pouquinhos, né? Mas vamos dizer assim, a primeira evidência, o primeiro indício de que deveria haver um campo estalar por trás do mecanismo de massa vem lá da peça do Salão para que ele estalar. Uma coisa assim que eu acho que discutida é a questão do número quântico. Sim. Então, por exemplo, quando você tem isso e está escrevendo S2 próximo 1, isso aí, quantos números quânticos dá? Sim. Então, o S2 é um número quântico, não precisa se falar. Não, na aula passada a gente comentou um pouco isso. Na verdade, a gente tem 4 números quânticos aqui. Quando a gente escreve SO2, eu tenho 3 geradores de SO2. Então, nós temos as 3 cargas conservadas de SO2. Vamos dizer assim, a gente tem temos 3 cargas conservadas. I1, I2 e 3. Né? Então, a gente tem I, o spin isotópico fraco. Né? Então, a gente tem aqui depois, nós temos que a hipercarga fraca, ela comuta, né, com o espinho isotópico fraco. Então, a gente, em princípio, nós temos 4 cargas conservadas. Só que, como as cargas de SO2 não comutam entre si, nós temos que eleger apenas uma. Então, em geral, a gente escolhe o I3, né? A gente toma o I3 daqui, a gente seleciona a terceira componente dos espinhos, junto com o Y. E aí acabam ficando esses 2 números quânticos que a gente relaciona com a expressão de Gell-Mann e Shigino, né? Então a gente acaba ficando desse modo aqui. Então a gente tem 4 números quânticos, mas apenas 4 números quânticos conservados enquanto, né, a simetria está exata. 4 cargas conservadas, mas apenas 2 delas podem ser escolhidas como números quânticos para designar, para dar uma definição dos estados físicos, porque elas 2 comutam entre si. Quer dizer, as 4 cargas não podem ser usadas simultaneamente. É que minha questão. Eu estou entendendo. Você tem, digamos, 2 cargas conservadas pelo S2 próximo 1. Tem 4 cargas conservadas. 4 cargas e 2 números. E 2 números quânticos. Isso. Agora, a carga de Gell-Mann, o I3 comuta com o Y. Isso. Então você só tem um número quântico. Não, o I3 comuta com ele. O fato de comutar significa que eu tenho 2 números quânticos independentes. Quer dizer, o fato desses 2 aqui comutarem entre si, quer dizer, quando eu escolho, né? Quando eu tenho que o comutador da componente 3 com a hipercarga 0, isso significa que isso não dá nenhuma relação de dependência entre elas. Pelo contrário, isso aqui é uma relação de total independência. Se o comutador é 0, eu não tenho uma relação de incerteza entre elas. Eu não tenho nenhum vínculo de medida entre elas. Elas são medidas completamente independentes. Então eu posso rotular um estado físico, né? Quer dizer, qualquer estado físico vai ser rotulado dando o valor de I3 e dando o valor da hipercarga. Automaticamente fixando isso, aí sim a carga elétrica é decorrência. Então, essas 2 cargas aqui, elas vão dar a carga eletromagnética desse estado aqui, desse catzinho aqui. Tá? Mas elas são independentes. Justamente por elas comutarem, elas podem ser medidas simultaneamente. São 2 cargas completamente independentes. Tá?
Agora, na teoria de grupo, você diz que o decótice 2 tem um número quântico, né? SO2 tem 3 cargas conservadas, você só pode escolher um número quântico para designar teu estado físico. Quer dizer, o estado físico de SO2 é caracterizado por um valor bem definido. Do I, né, que a gente lembra que o quadrado comuta, né, quer dizer, I2, né, comuta com todos os I's. Então, quer dizer, você pode escolher sempre aqui, você vai escolher aqui um estado que tenha um valor de I bem definido e a terceira componente. Então, você pode escolher, por exemplo, um estado meio mais meio menos meio, 1 mais 1, 0 menos 1. Quer dizer, você fixa o valor do I e a componente do I3. Esses são, quer dizer, aqui a gente pode até colocar, se quiser, posso colocar aqui o valor do isospin fraco, o valor do isospin fraco e a terceira componente do isospin fraco. Aí aqui é a hipercarga fraca e aí a carga eletromagnética sai como consequência. Então, essa estrutura, esse estado físico é que constrói o neutrino e o elétron. Exatamente. Se a gente quiser fazer isso aqui, então, por exemplo, só para colocar, ficar bem claro para quem não está acostumado. Se a gente quiser, por exemplo, pegar o neutrino associado a um certo elétron. Então, vamos lá. O I dele é meio. O I3 do neutrino está na parte superior do duete, é mais meio. Aí, a hipercarga do neutrino, ela vai ser menos 1. Ele vai ficar menos 1 meio mais 1 meio. Aí a carga eletromagnética é 0. É menos 1. E aí a carga eletromagnética, por consequência, é 0. Aí vamos dizer que agora eu pegue o lepton left. O lepton carregado left. Então, ele está junto com o neutrino. Então o I dele é meio. Só que o I3 dele é menos meio. A hipercarga dele também é menos 1. Que aí quando eu colocar menos 1 sobre 2 dá menos meio dá a carga menos 1. Então no dublete eles têm que ter a mesma carga do I, né? A mesma carga aí. E a carga eletromagnética é menos 1, quer dizer, menos 0. Menos 1, né, em unidade de R. Aí se eu pegar o lepton right, aí sim, ele é singlete de SO2, então o I é 0 e o I3 é 0. O Y dele, se eu me lembro bem, era menos 2, né? Porque, aqui é 0, né? Desculpa, o I3 dele é 0, então aí aqui é menos 2 para dar a carga menos 1. Então o Y é menos 2. E aí a carga eletromagnética é menos 1 também. Certo? Aí a gente pega, por exemplo, os bósons, né, vetoriais, né, depois a gente vai acertar. Porque os bósons vetoriais, eles, quer dizer, os bósons vetoriais de SO2, né, quer dizer, vamos pegar... O Y igual a 0. O Y é igual a 0, exatamente. Se eu pegar aqueles 3 bósons antes da quebra de simetria, né, eles estão no triplete. Então o I é 0, o I é 1. Eles estão na representação adjunta de SO2. Então o I é 0, é 1, desculpa, e aí eu botei 3 igual a menos 1 mais 1 é 0. Quer dizer, vou botar até aqui, só não seria melhor até. Vou botar aqui mais 1, botar mais 1, 0 e menos 1. Depois a gente vai especificar melhor. O Y deles é 0. E aí a carga eletromagnética vai ser mais 1, 0 e menos 1. Quem é o que tem I3 mais 1? Quem é o que tem I3 0? Quem é que tem o I3 menos 1? Se nós nos lembrarmos da conformação dos bósons vetoriais, lembre-se que a matriz de bósons vetoriais, os bósons vetoriais estão numa representação triplete de SO2. Estão na representação adjunta. Então, por exemplo, aqui eu tenho BMI3. Aqui eu tenho menos BMI3. Aqui nós temos BMI1 menos I BMI2. E aqui nós temos BMI1 mais I BMI2.
Quando essa matriz atua num dublete de SO2, normal, quer dizer, quando a gente coloca o dublete de SO2, por exemplo, o dublete de neutrino, o dublete de leptons, eu tenho aqui o neutrino, neutrino, e tenho aqui o lepton, eu estava usando essa notação de neutrino do lepton, quiralidade lepton. Eu estava fazendo essa notação, tá legal? Então, observe o seguinte, essa matriz aqui, o que ela faz? Quando ela atua nesse dublete, ela traz esse lepton cá para cima. Então, esse cara aqui tem I3 igual a menos meio. Esse aqui tem I3 mais meio, esse aqui tem I3 menos meio. Quando esse campo aqui atua aqui, quando eu faço esse produto matricial, a primeira componente que vai aparecer aqui, vamos apagar isso aqui. Então, quando a atuação dos bósons sobre os leptons vai dar o seguinte, vai me dar agora um vetor coluna, que vai ter B, Mi3, neutrino do lepton, mais B, Mi1, menos I, B, Mi2, atuando no lepton, E depois a parte de baixo vai ser B, Mi1, mais I, Mi2, atuando no neutrino do lepton, menos B, Mi3, atuando no lepton, Então, o que a gente observa? Esse campo aqui, quando ele atua no lepton, ele traz ele para cima. Então, essa componente aqui, ela tem I3 meio. E essa aqui de baixo tem I3 menos meio. I3 é mais meio, I3 menos meio. I3 meio, I3 menos meio. Como esse aqui tem I3 menos meio, para que esse todo aqui tenha I3 mais meio, é preciso que esse aqui tenha I3 igual a 1. Então, esse aqui é 0, o meio, dá meio. 1, o menos meio, dá meio. Então, o bóson vetorial que tem I3 igual a mais 1, não é nem o BM1 nem o BM2, é a combinação linear BM1 menos I BM2. Então, dá para ler aqui? Sim. Vou botar aqui em cima melhor. Então, esse tem mais 1, é o BM1 menos I BM2. O que tem 0 é o que não muda. Então, esse aqui, ó, 0, o meio está meio. Aqui, esse aqui é menos meio e ele permanece embaixo. Então, esse aqui é 0. O menos meio continua menos meio. Então, o BM3 é o número quântico em 3 dele é 0. E agora, o que tem número quântico menos 1 é esse aqui. Por quê? Esse aqui vai bater nesse aqui em cima, vai trazer ele aqui para baixo. Então, isso aqui é 0. Não, isso aqui é meio. Esse aqui é menos 1, dá menos meio. Esse é menos meio. Esse é 0. Então, embaixo é tudo menos meio, em cima é tudo mais meio. Então, a combinação que tem carga isotópica fraca, espinho isotópico fraco igual a menos 1, é o BN1, é mais I BN2. E, claro, nenhum deles sente a simetria 1. E aí a carga eletromagnética sai automaticamente por Guelmh-Steinheimer. Por Guelmh-Steinheimer, esse cara aqui tem I3 mais 1. Então a carga eletromagnética dele é mais 1. O Y é 0. Esse aqui é 0, continua 0. E esse aqui tem I3 igual a menos 1, então a carga dele é menos 1. Quer dizer, por Guelmh-Steinheimer, as cargas saem também automaticamente. Esses estados, eles foram construídos a partir do multipleto que se definiu e da carga Nelson. Não tem grupo, não tem nada. Não tem. Quer dizer, a teoria de grupo me orientou apenas na questão de quem são os números quânticos. Né? Por exemplo, se eu tenho, vamos dizer, os multipletos e a carga Nelson, eu tiro isso aí. Tira, exatamente. Se você tem os multipletos, você tira tudo. Tira tudo. Vou botar o Higgs agora também nessa classificação. Está faltando só o Higgs, né? Então, se a gente pegar o Higgs agora, então vamos ver. O Higgs, então. Essa coisa de simetria global simplesmente aparece para confirmar. Isso. Mas não é o princípio, né? Não.
mais 1. E aí as cargas eletromagnéticas, elas vão ser mais 1 e 0. Vamos ver. Então quando a gente escreve aqui... que eu estou falando é uma coisa muito importante, porque isso aí tudo está definido, que a gente fica muito acostumado com esses dois para tudo que tem isso aí, não é único. Então, isso aqui, porque eu acho que a definição do multipleto, certo? Você colocou no multipleto. Podia ver você é um cara de bizu. Eu tirei no multipleto pelo grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, né? Tem que estar no multipleto. E a carga de altisidmo eu tirei da boca do acelerador. É uma coisa holística. Então, eu não estou mexendo ainda com a questão da simetria, dos grupos, etc. Porque depois, conforme for a simetria, você vai colocar esses números quânticos numa corrente conservada ou numa outra corrente conservada. Daí entra uma outra regra do jogo. Isso. Tá certo. Bom, aqui olhar para o Higgs. O Higgs é esse dublete. Então, ele está no dublete, então ele tem que ser esse spin fraco meio. E aí, claro, vai ter uma componente mais meio e uma componente menos meio. E aí nós vimos, como é que nós fixamos a hipercarga do Higgs? Foi assim, nós sabemos que o Higgs tem que se acoplar no acoplamento de Yukawa. O acoplamento de Yukawa era esse aqui, o lepton-left, que é um dublete, desculpa, o dublete left, neutrino e lepton, o dublete de Higgs e o lepton right. Esse é o acoplamento de Yukawa. Mas aí, pelos acoplamentos de Yukawa, nós já sabemos. Esse cara aqui, o L, tem Y igual a menos 1. O setor lepton tem Y igual a menos 1. Como aqui é o barrado, é o complexo conjugado, então o Y dele é mais 1. O lepton right tem Y igual a menos 2. Isso? Então, o Higgs aqui vai ter que ter isso aqui, mais 1. A hipercarga dele, então, é fixada mais 1. Por causa do acoplamento de Yukawa. Eu não entro, porque eu não sei também, em princípio, quais são as cargas do Higgs. Eu sei quem são as cargas dos leptons. O neutrino é 0 e o lepton é menos 1. Mas eu não sei qual é a carga do Higgs. Eu não sei nem a carga, nem a hipercarga. Então eu fico com essa indefinição, mas aí eu vou para o acoplamento de Yukawa. Pelo acoplamento de Yukawa, como eu já fixei a hipercarga fraca do L, do lepton, left e do right, eu automaticamente fixo o Y do Higgs, que me dá mais 1. Aí, claro, fixando, se o Y do Higgs vale mais 1, aí a gente vai para o Gell-Mann-Stiegler. Meio mais meio dá 1. Então esse aqui fica com carga positiva. E aí, esse aqui de baixo tem carga mais 1. Então, o I3 dele é menos meio. Mais Y sobre 2, mais meio, dá 0. Esse aqui fica neutro. Então, quer dizer, aqui a gente vê o mais meio é o Higgs carregado, o menos meio é o Higgs neutro. Aí ambos têm o mesmo Y. Aí a carga eletromagnética mais 1 é do Higgs carregado positivamente e a carga eletromagnética 0 é do Higgs neutro. Quer dizer, ele tem carga eletromagnética 0, mas tem 3 igual a menos meio. Então, aí a gente fixou também todos os números quânticos do Higgs. Então, com isso aqui, a gente sabe classificar todos os estados. Depois, claro, a gente vai fazer a mesma coisa para os quartos. Mas, por enquanto, a gente está no setor de leptons carregados, neutrinos, Higgs e bósons vetoriais. Certo? Então, está tudo especificado. Então, vamos agora passar. Nosso próximo passo agora é ver a queda espontânea da simetria e o setor aquele livro Oi? Lá quando você fez a teoria de Gage, aquele livro que teve, sei. foi um livro só para as pessoas saberem, escrito em 1970, 4, 5, né? Gage Theory of Weak Interactions, né? 76. Não, mas é 72. Gage Não, acho que é um pouquinho mais. 72 foi o trabalho, 31. Vocês não têm aquela lista que eu dei para vocês dos livros aí? Mas fala aí, tem. Mas a primeira coisa que eu me colocava era como você faz o multipleto.
Entendeu? Eu entendi, eu já tinha essa carga, né, de autoestima, mas para mim, eu me confundi muito. Entendeu? Assim, hoje eu entendo que tudo começa com multipleto. O multipleto é o teu ponto inicial da tua arquitetura. E quem define para mim o multipleto, José, é o grupo Delores. Você, como o multipleto é o sentido de dar uma ideia única. O que está dentro do multipleto, vamos dizer, estaria unificado, né? Mas você vai ver a unificação dele no final. No início você faz a sua arquitetura. Eu estou botando elétron e neutrino. Vamos dizer o seguinte, num discurso de interação de acordo, de Fermi, eu diria que o Fermi viu que você tem a eletrodinâmica, vamos chamar de mas o neutrino. Certo. E uma tinha carga e outra tinha sem carga. Você queria dar uma unidade. O que a gente, vamos dizer, no suco da interação fraca, dessa coisa, essa unidade está no início, você colocou os dois no mesmo multipleto. E daí você soube da guerra de Albutigel, e daí você começa a construir os seus modelos conforme as simetrias. Entendeu assim? Mas, digamos, essas duas entidades, para mim, elas são os fundamentos. O multiplate é fundamental, porque é o multiplate que vai te definir sobre a simetria. Se você tem um triplete, é triplete de quê? É triplete de SO2? É triplete de SO3? É triplete de SO4? SO4 também admite representação triplete. Então, quer dizer, o fato de dizer que é triplete, ou dar o multiplete, não é suficiente. O multiplete é o primeiro indicativo de uma simetria. Então, você vai lá, mas quer dizer, eu acho que toda a questão da interação fraca, ela vem lá do decaimento nuclear, vamos dizer assim, o decaimento beta do nêutron, que na verdade é o decaimento beta do quarto D, né? Quer dizer, quando você tem esse decaimento, você vê que você tem dois mundos aqui. Você tem um mundo leptônico e tem um mundo da matéria nuclear, que são os quartos. Então, você já poderia daqui ver, eu tenho um duplete, eu tenho dois objetos nucleares aqui e tenho dois objetos leptônicos aqui. Então, você já começa a ver que tem uma estrutura de duplete, né? Agora, claro, até você dizer esse duplete de simetria, ver que você vai trabalhar no primeiro momento para poder ter a simetria exata, se ele é um duplete de uma simetria exata, as massas têm que ser zero. Já que o neutrino tem massa zero, esse aqui tem massa zero. E a massa do quarto D não é a mesma massa que o quarto U. Então, você tem que entrar com o discurso de que tem uma degenerescência em massa, que é a simetria. Mas o primeiro momento é você identificar os multiplates. A mesma coisa aconteceu com Gell-Mann e Newman, né, no Eightfold Wave, lá em 61. O que eles viram é que eles tinham octetes bários, octetes de mesons, depois tinha um decuplete de bários. Então você tinha outro octete de ressonâncias de meson. Então você começa a ver uma reprodução 8, 10, 8, 10. Aí você se pergunta, qual é a simetria que pode dar 8, que pode dar 10? Aí tinha, na época, candidatos, né? Tinha o SO3, tinha um grupo excepcional G2, tinha o SP4, tinha o SO5, tinha uma série de grupos candidatos, né? Aí você acabou fixando com o SO3. A primeira coisa foi olhar as estruturas, multiplate, tem octetes e decupletes. Então você tem possíveis candidatos à simetria. Aí você começa depois, vai refinando. Aí quais são os candidatos que eu posso eliminar, quais aqueles que ficam, né? Até eu ter uma decisão final sobre o grupo de simetria. Mas aí você está fazendo um monte de tempo, porque você nota que eu estou falando isso porque a gente normalmente é educado, vamos dizer, QD é 1, TCD S3. Não tinha celular. Vem cá. Tchau, dá uma chegadinha rápida. Não, pode deixar, só vou assinar o papel. Vem cá, Leonardo. Obrigado por ter vindo, cara, porque hoje é meu dia pesado aqui. Vem cá. Desculpa atrapalhar. Tá tudo certinho, cara? Tá tudo certinho. Você conhece o filho do Mondaine? Você é filho? Eu sou mais velho, não, né? Sou mais velho. A gente manteve tudo igualzinho com esse final, era só ajustar aqui para não ficar sem arredondamento. Que ficou, o pessoal foi usar aquela regra de arredondamento da FISESP 1. Sei. Só que isso não está nos editais, né? Sei. Tá certo. Eu preferi modificar aqui essa forma para não ter problema. Nossa, quanto menos problemas gerar, melhor, né, cara? Depois ter que fazer tudo de novo. Você chegou a falar até com a Iramaia, né? Falei, mandei e-mail para ela. Tá tudo certinho. Só isso mesmo? Só isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Não tem mais nada não. Só isso. Já que essa semana, porque semana que vem eu vou estar meio fora, até quarta-feira,
Aí tinha que ser hoje mesmo. Pois é, eu lembro que você... Que era para mandar hoje, né? Parece, né? É, até hoje. Eu já preenchi a planilha deles, agora só... Tá certo. Então, obrigado, Leonardo. Tchau, Um abraço. cara. Tchau. Mas então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem uma educação, é que ele escreveu, né? 2 + 1, e parece que daí você vai tirar o mundo. Claro que daí tem um mundo para tirar. Até você chegar aquilo ali, teve coisas anteriores. Entendeu? Então, quer dizer, a gente estuda muito, aqui é CD, S3, daí de S3 você tira esse teu Zé Femini aí. Sim. Bom, eu só estou querendo dizer o seguinte, tanto no Gelman, ele pegou primeiro os multipletos através dos octetos, etc. E depois ele pegou os números quânticos, onde ele de repente botou estranheza lá, etc. Sim. Então, a partir que ele tinha multipleto e número quântico, Sim. que você vai para um modelo de simetria. A simetria é fixada depois. A minha Fisicamente, a construção é essa. Primeiro você definiu um número quântico chamado estranheza, lá na física de interações fortes. Você tinha só o espinho isotópico lá de Heisenberg, de 1932. Tinha o espinho isotópico forte. Próton, nêutron, meson, espinho. Aí depois você, na década de 50, descobre uma nova qualidade da matéria nuclear, que aí você chama de estranheza. Então você introduziu um segundo número quântico. Então você consegue perceber que na física de interações nucleares, você tem 2 leis de conservação. Os espinhos atômicos se conservam nas reações nucleares e a estranheza também. Então você fala, tem 2 números quânticos. 2 números quânticos. Aí você começa a perceber, eu tenho estruturas, eu tenho um dublete, tem um triplete. Depois você começa a ver que o dublete e triplete ainda é uma coisa muito primária. Você começa a ver que você tem octete. Você tem então próton, nêutron, aí tem sigma mais, sigma zero, sigma menos, cascata mais, cascata menos e lambda. Então tem 8 bárions, 8 mesons e 2 números quânticos e 3 hipercarga e estranheza. Aí você fala 2 números quânticos. 2 números quânticos estão associados a que grupo? Quer dizer, aí você vai, teoria de grupos, né? Você tem operadores de Casimir. As representações, quais grupos têm as suas representações definidas por 2 números quânticos? Aí você começa a ver, SO2 tem um número quântico só, SO3 tem 2 operadores de Casimir, SP4 tem 2 operadores de Casimir, SO5 tem 2 operadores de Casimir, G2, que é um grupo excepcional, tem 2 operadores de Casimir. Então, pelas 2 leis de conservação, que são a hipercarga forte e o isospin o espinho isotópico forte e a estranheza, que depois também você tem uma duplicidade. Você pode, ou é estranheza ou hipercarga forte. Você pode transformar um no outro. Vamos dizer, normalmente a gente fala de estranheza. Então você tem a estranheza e tem o espinho isotópico forte. Então, você tem 2 números quânticos. Então você tem um grupo de 8 partículas e 2 números quânticos. Qual é o grupo que admite 2 operadores de Casimir, que são 2 números quânticos, e representações de octetos? Aí você começa a selecionar o grupo. Aí depois tem um outro teste, porque aí você tem vários grupos, você não fixa o grupo univocamente. Mas aí você começa a estudar, por exemplo, relações entre decaimentos. Aí isso puxa os coeficientes de Clebsch-Gordan daquele grupo. Aí você começa a ver os coeficientes de Clebsch-Gordan de qual grupo fitam melhor com a fenomenologia. E aí você acabou, no final das contas, decidindo por SO3. Né? Então, Gelman e Newman perceberam que era SO3. Teve gente que investiu no G2, teve gente que investiu no SP4, teve gente que investiu no SO3. Porque naquela época as pessoas ainda estavam assim, meio caminhando em alto mar. Hoje a gente já tem isso muito mais claro. Então, quer dizer, eu diria que é como você está colocando. A observação, né, a coleta de dados empíricos, me vai dizer quantas leis de conservação, quais são os números quânticos que eu posso atribuir que são conservados. Depois você começa a ver a estrutura de partículas com massas muito próximas, uma boa aproximação de massa. Então, primeiro você selecionou números quânticos, depois você selecionou multiplete. Com números quânticos e multiplete, você já começa a ter o primeiro indício de quais são as possíveis simetrias. Aí agora, dentre as possíveis simetrias, qual é a melhor? Aí você tem que fazer outros testes. Você vai olhar, por exemplo, decaimentos, vai olhar reações
E aí isso implica que você tem que entrar com coeficiente de Clebsch-Gordon daquele grupo. E aí isso seleciona um grupo mais do que o outro. Então, eles são os testes. Aí é a fenomenologia mesmo. Agora, claro, isso foi feito. Agora, hoje, como a gente já quer construir coisas além do modelo padrão, você não tem fenomenologia, mas você tem esse conhecimento adquirido. E aí você começa você lança multiplex, né, antes de ter a comprovação. Para supersimetria, o que você tem supermultiplex. Então você tem lá o fóton com fotino, você tem o Higgs com Higgsino, tem o lepton com lepton escalar. Então na supersimetria você já fez o contrário, você já tinha uma prévia, você começa com a simetria. Aí que você vai gerar os multiplex e vai gerar os números quânticos. Mas vamos dizer, na construção histórica, né, a gente começou com a observação, quer dizer, coleta de dados, observação empírica. Então você começou observando as reações, os processos de decaimento, aí você selecionou, conseguiu estabelecer bons números quânticos e conseguiu perceber múltiplex. Aí isso aí foi te afinando para você chegar nas simetrias. E depois você tinha uma série de simetrias, lá no mundo, né? Do SO3 você podia ter SP4, você podia ter SO5, você podia ter SO4, você podia ter G2 e você podia ter SO3. Esses são todos grupos de Lie que têm 2 operadores de Casimir, portanto 2 números quânticos. E eles têm múltiplex que podem ficar com os 8. Aí a questão, qual deles é o melhor? Acabou ficando SO3. E quem arbitra qual que é o melhor é a fenomenologia. A fenomenologia, né? Foi assim que foi feito. Agora, hoje a gente está no caminho contrário. A gente começa a fazer uma teoria de grande unificação SO5. Você não tem nenhum indício de SO5. Você postula um SO5, porque aí você sabe, pela teoria de grupos, que SO5 pode quebrar em SO3, cross SO2, cross 1. Então, do SO5 você pode tirar o grupo do modelo padrão. Então, você já começa com um grupo. Aí o grupo vai te dar, você tem uma representação 5. Aí você coloca os quarks e os leptons no mesmo multiplex. Aí você, com isso, viola a conservação do número bariônico. Aí então você começa a construir de cabeça para baixo, do contrário. Você começa a construir, vamos dizer assim, exatamente da maneira oposta como foi a construção fenomenológica desde os anos 30. Lá nos anos 30, Heisenberg começa com SO2, aí na década de 50, com os aceleradores já funcionando, você começa a gerar mais, né, ressonâncias, aí você começa a ver que não é SO2, é SO3. Então aí você fixa SO3. Né? Então eu acho que é um pouco o caminho, né? Tem um caminho histórico e tem um caminho, vamos dizer, pós-moderno, que é o caminho de hoje. Né? Eu acho que o caminho diverso ao modelo padrão está justamente você partindo do multipleto do neutrino elétron e partindo da carga de antidiva, né? Dos quantitativos, você tem alguma simetria diversa. Se a simetria S2 a 1 é a única por ter uma simetria diversa, não vai ter. E existe uma grande discussão que eu acho que daí o modelo padrão ele tem problema. Assim, o problema não é lá em cima, é lá embaixo, é nos fótons auto-inteligentes. Eu acho que o modelo padrão não prioriza o fóton. O fóton continua, o fóton de Marx, ele não deu um valor ao fóton. Talvez o fóton não tenha esse valor. Então, para mim, o ponto assim, maior nas escolhas das simetrias está em reproduzir todas as coisas, mas dando valor ao fóton. Agora, ficou muito bom. Eu acho que para mim ficou muito claro, sabe, José? Esse botou aí nos quânticos, etc. O múltipleto e o número quântico, ele em princípio deveria vir antes das histórias. No mundo das virtualidades, dentro do SO5, daí você começa a montar coisas. Porque essa lição, quer dizer, esse processo, né, ele te deu subsídios, te deu segurança para você também fazer o processo inverso. Né? Quer dizer, a partir do processo fenomenológico, histórico,
foi observando os múltiplex, as números quantos, você chega na simetria, aí você percebeu, esse caminho funciona. Então a tua percepção é, se ele funciona em uma direção, vamos agora supor que ele funcione na outra direção. Eu parto da simetria, e aí uma simetria mais ampla vai gerar múltiplex maiores, mais números quânticos conservados, né? Então você vai um pouco nessa direção. Você aprendeu um caminho, e agora você quer fazer o caminho de volta, né? Igual João e Maria, né? Vai jogando milhozinho, você sabe voltar para casa. Então essa é um pouco a ideia. Mas eu acho que é importante a gente perceber o passo histórico, porque a geração de vocês, né? Que é a geração, a minha também, a gente já pegou a coisa, já cheguei numa geração que, quando eu cheguei no doutorado, comecei o doutorado, já tinha uma teoria de grande unificação. Então a gente já começa a perceber meio o caminho mesmo pós-moderno, né? Que é começar pela abstração da simetria e depois gerar a física. Ao passo que o caminho construtivo desde os anos 30 foi, partindo da observação física, chegar na simetria. Isso te deu uma segurança. A gente tem que entender que o processo histórico também deu para nós uma segurança, dizer, eu sei o caminho que é uma loucura, né? Agora eu vou tentar fazer o caminho de volta. Isso é uma loucura. Pode ser. Mas eu quero colocar para as pessoas, esses 15 minutos de aula, para mim, representa todo um estudo que tinha extremamente confuso. E a gente estudava lá, pegava o livro do Taylor, estudava, mas tinha alguma coisa emperrada. Sim. E a coisa emperrada, eu acho que tem muito isso, porque a gente, quando começou a estudar, já tinha a simetria na frente. Já tinha simetria. E a teoria de Gage era a teoria da simetria. E a teoria de Gage não era a teoria do multipleto e nem do número quântico. Entendeu assim? Quer dizer, isso eu acho que para mim, se fosse assim, nesses anos assim, eu acho que, quer dizer, é famoso, não sei se vocês viram aquele filme do Rótulos, né? Rótulos, sim. E daí ele está lá na tese de doutorado, só fazendo aquelas questões, assim, é bem como você gosta, assim, sentado numa mesa, fazendo as questões, e daí diz, o primeiro capítulo dele, o segundo, era decoreba, coisas assim, e daí no terceiro lá que ele... bom, eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, a compreensão, digamos, da simetria como origem para fazer física, sim, ela é muito enganosa. Por isso, quer dizer, a gente, bom, eu tenho uma simetria, eu tenho a dinâmica, agora isso aqui vai dar uma dinâmica, Você tem que entender que antes da simetria vem como você encontra multipleto e como se encontra a gente já, por exemplo, você começou o doutorado em 77. Isso. Comecei em 78, né? 78. Logo depois 79, que você já tinha supergravidade, desde 77. Quando você começou o doutorado, estava nascendo a supergravidade. Então a gente já vem numa geração em que a simetria vinha na frente, né? Então você começa, não tinha nenhum indício, né, de partícula super, ainda até hoje não tem, né? Nenhum indício de partícula supersimétrica, mas a gente já começa com uma supersimetria, misturando férmions com bóson. Agora a gente teve aula, né, com esses caras que viveram esse processo aí, né? Lá na CISA, você lá em Cambridge também com Taylor, né? Com outros, Penrose. E lá na CISA a gente teve aula com pessoas que viveram essa discussão aí, o Amartya, esse pessoal da física antiga, né, que viveu os anos 50, os anos 60, o Salão, então trazia a construção pra gente. Aliás, quando você falou uma coisa do filme do Rock, foi engraçado, quando eu fui assistir o filme do Rock, eu fui com meu filho, né, com a minha nora, com carinho, para ver a trilha. Aí eu não esperava que eu fosse ver. Aí chegar, foi meu professor, foi o Chama, o professor Chama, eu acho que ele que orientou o Rock. O Chama era professor da CISA, eu fiz com ele um curso de um dos cursos de relatividade para física de partículas. Depois teve o Penrose, que também visitou a CISA, né? Eu falei, pô, todo mundo só não conhecia mesmo o Rock, né? Mas é legal você ver no filme a pessoa que você conheceu, né, cara? Assim, coisa. Aí eu falei, era assim, né? Eu falei, não, o professor Chama era uma graça de pessoa, com assim, super professor em inglês, né? Tranquilo, pô, o grupo dele era excelente. É legal a gente ver isso, né? Mas assim, esses caras, eles viveram isso, então eles passaram isso pra gente. Mas a gente já vem de uma geração que é que nem de vocês, assim. A simetria já, você pode chutar toda, né? Eu vivi então uma época, então quando eu estava fazendo o doutorado, os pós-docs que tinham no ICTV nessa época, lá o Fujimoto, aquela turma toda de... Não o Katznelson, mas o Fujimoto era bem representativo dele, tinha também um libanês, Paclini, né? Esse pessoal assim tinha os mais loucos super SU10, SU15, naquela época era assim.
Você, para ganhar um pós-doc, você tinha que construir um modelo grande unificado teu. O Ko, lembra do Ko, do coreano, né? Nishino, japonês. O John Mellis era o incitador lá na Terra. John Mellis era assim. Então o cara chegava, todo mundo tinha o seu modelo, chegava com o seu modelo de unificação debaixo do braço, né? Aí tentava um pós-doc, o SO10, o outro era SO5, vezes não sei o quê, todo mundo tinha seu grupo de unificação. Depois essa coisa foi desconstruindo, né? Aí veio a época do Kaluza Klein, Supergravity, né? Então são essas modas, né? Então, assim, todo pós-doc quase da área tinha que ter a obrigação de construir o seu modelo de grande unificação. Eu, como eu era estudante, eu estava sempre cheirando pelas beiradas, né? Então, uma época, quando eu estava no segundo ano de curso, Fujimoto me pegou. Ele era um japonês muito engraçado. Eu era Cissa Boy, não sei o quê, vamos trabalhar comigo. Eu fui para aprender coisa, né? Fui me submeter às loucuras do Fujimoto, né? Eu ia domingo para casa dele, cara. Cacete, ele me dava cada grupo imenso, um monte de coisa, de faca para fazer com 2 grupos, para poder tirar se a teoria dele era certa. Ele estava lutando para o pós-doc dele e eu estava ali de escravinho, né? Tentando aprender. Aí depois eu peguei o Nishino, que veio com outro monte de coisa, veio o Ko da Coreia. Então a gente estava assim, sempre submeteu. Os caras estavam sempre querendo desconstruir os seus modelos de unificação, porque era uma época que a simetria era inicial, depois você tirava a física. Mas os nossos professores, né, eles vieram da física para a simetria, são 2 caminhos. Né? E aí gerou muita loucura, porque tinha modelos SU18, cara, tinha SU qualquer coisa, né? O cara sempre fazia, depois de uma semana depois o modelo estava errado. Porque você descobria que é muito complicado, isso aí você sempre, alguém que lê teu paper, sempre aponta, aqui tem um decaimento que está falhando, o teu modelo falha super grande unificação, teu modelo falha na vida média do próton, teu modelo falha no monopolo magnético, no decaimento de prótons catalisado no monopolo. Tinha um monte de loucura, muitos testes para fazer, você não tinha tempo de ver tudo, né? Você, conhecendo os autores, você já dizia que o teu modelo falha que você é louco. Mas entenda bem o seguinte, às vezes a gente pensa em física, o cara publicou 50, 100 papers, a maioria das coisas de física é loucura. No tempo, mostra que aquilo é uma coisa válida. A loucura é uma coisa que a gente chama de trabalhar com a virtualidade. A virtualidade é uma coisa rica, assim que faz o homem. Mas, agora, acreditar que aquilo é outra. E aí que vem um pouco o estudante. O estudante tem alguns que são corajosos, a maioria é medrosa. E isso em todo lugar, não é só aqui. Aqui é mal formado. Lá fora o sujeito é mais bem formado, mas é muito medroso. Entendeu? E os professores também, não é professores de professores, são medrosos também. Então a virtualidade impera muito. Ela domina, sabe, o meio da física. E depois de um certo tempo, o José pode falar do Salame, deixa o José falar aí. Coitado, velho. Você fala dos tantos anos, né? Essa lá em 84, né, era o auge do Kaluza Klein, foi um pouco antes da primeira revolução das cordas, né? Aí a TV inglesa foi lá de novo, quando ele ganhou o prêmio Nobel, a TV inglesa foi entrevistar ele, mas depois a TV inglesa voltou lá em 84, a BBC, para entrevistar ele. Aí o programa dizia, Kaluza Klein is the theory for the next 200 years. Aí a gente adorou, e todo mundo trabalhando em Kaluza Klein, eu também já estava metido nisso, estava no meu primeiro pós-doc, né? Todo mundo acreditando que Kaluza Klein ia durar 200 anos. Daí a pouco, isso foi o quê? Mais ou menos em abril. Quando foi em setembro, veio a String Revolution, né? E derrubou um pouco o Kaluza Klein. É sempre assim, né, cara? Tem essas, mas assim, é o fluxo da física, né? É importante a gente... O que eu acho que é importante, na época que eu comecei a fazer essas coisas, eu não tinha percepção de que correnteza eu estava. Depois, com o tempo, acho que a gente tem que se colocar. É importante você saber, é assim. Eu vou assumir isso conscientemente. O problema é quando a gente é inocente. Né? No meu início do meu doutorado, eu era muito mais inocente. Então, assim, qualquer pós-doc me arrebanhava, me recrutava com aquelas ideias. Eu queria fazer aquela coisa, queria aprender mais, botar em prática o que eu estava estudando nos cursos. E aquela coisa, queria fazer um primeiro trabalho, queria fazer um primeiro paper, né? Depois a gente começa a se localizar. A gente começa, lá em Trieste era bom por isso. A gente começava a saber se localizar dentro da física. Tinha aquelas conferências internacionais, né? E a gente de tudo quanto é canto, né? Os grandes nomes estavam lá, e você começava a perceber direções. E aí você começava a perceber, eu estou nessa direção, não estou nessa. Estou numa direção que
tem uma interseção com essa, ou uma direção que é ortogonal a essa. Aí você começa a se localizar. Acho que é importante, né, a gente saber se localizar e dizer, ó, eu faço essa escolha consciente. Pode ser a escolha da loucura, mas é uma escolha consciente. Eu acho que é importante a gente saber, em física, se localizar. Porque eu acho que, veja assim... José, fazendo parênteses, eu acho que a grande qualidade do marxismo, certo? Ele sempre, até as correntes marxistas, certo? Discutindo a questão do momento histórico. Eu acho que isso é importante, exatamente. Então, o momento histórico não existe apenas na sociedade, existe em todas as áreas do conhecimento. Sim. E daí vem a pergunta que a gente discute aqui. Qual é o momento histórico da física atual? Entende assim? Então, o estudante não pode ser um cara alheio, simplesmente que está fazendo uma conta ou está terminando uma tese. Ele vai ter que esgrimir com os momentos históricos da época, né? Então, só para contextualizar, por exemplo, eu acho que o modelo padrão, altamente considerado, eu devido à opinião, isso é errado. Sim. Agora, tudo bem, isso aí você pode ser meio maluco também para estar falando coisa. Mas eu só quero dizer, qual é o grande problema que o modelo padrão não traz? Na minha opinião, o momento histórico que nós vamos ver em física é dos fótons auto-interagentes. Quer dizer, eu acho que todos esses lasers, toda essa turma, vai indicar fótons auto-interagentes. Eu vou colocar isso para vocês depois, quando a gente acabar. Ali é derivada o D grandão ou a derivada do Dória? Aqui é pequenininho, obrigado. E aqui os índices, porque Dória pode falar agora. Mas então, Sr. José, eu acho que a questão toda do modelo padrão... Não, aqui, Dória, desculpe de novo. Aqui tem um campo de gauge, preciso botar o potencial vetorial, o potencial de gauge do 1, aqui, Y. Pode falar agora, desculpa aí. Então, eu acho que o modelo padrão, com toda essa pompa humana, de grupo humano, né? Sim. Ele não trouxe o fóton auto-inteligente. Certo. E isso o pessoal vai reclamar na geração do pessoal aqui. Nos próximos 5 anos, isso aí vai ser uma coisa que as pessoas... Como introduzir isso em física? Eu vou colocar aqui depois, uma aula mais à frente, não nessa aula de hoje, que não vai dar tempo, mas provavelmente na próxima aula, como a gente já poderia, no modelo padrão, aqui, pensar em fótons auto-interagentes. Aonde é que está, vamos dizer assim, aquele atalhozinho que nos levaria aos fótons interagentes, olhando o 1. Vou falar sobre isso depois. Já poderia ter até falado, mas não quis confundir as coisas. Quis fazer primeiro o que é o modelo padrão, para depois a gente fazer a alternativa. Aí, claro, você pode falar do teu processo de introduzir mais campos, eu vou introduzir uma outra maneira também de ver que é possível você puxar uma cordinha dentro da SO2-1 no setor abeliano e introduzir lá na frente fótons auto-interagentes também. Vamos falar sobre isso. Esse é o lagrangiano da teoria eletrofrágil. Isso aqui, por enquanto, só do setor de gauge e Higgs. Esse, por enquanto, é só gauge e Higgs. Tá, depois nós vamos introduzir. Isso aqui já vai, porque por que eu estou fazendo isso agora? Porque quando o campo de Higgs quebrar a simetria, ele vai definir para nós o que... Na aula passada, a gente, eu não sei se quem estava aqui, você estava, né, cara? Eu acho que hoje não está. Na aula passada, a gente mostrou o seguinte: pelos acoplamentos com o Lev, havia uma combinação dos bósons de gauge que envolvia o BM3, né, os nêutrons e o YB, que se acoplava com o neutrino. Então, isso aqui é um bóson de gauge que vai se acoplar com o neutrino, que vai dar a corrente neutra. Mas vamos ver agora quem são os verdadeiros bósons de gauge neutros. Então, nós vamos fazer a quebra da simetria. Então, aqui o que nós temos é somente os campos de Yang-Mills e do setor de Higgs. E vamos falar da quebra espontânea de simetria. Daqui, nós vamos dar um passo na próxima aula, nós vamos sair daqui, aí vamos trazer já os bósons de gauge físicos, que agora a gente vai definir os bósons de gauge físicos a partir da quebra espontânea da simetria. E aí a gente vai passar para os bósons de gauge físico interagindo com os réditos. Depois de a gente terminar tudo isso aqui, é aí que a gente vai para o setor de quartos, que aí o setor de quartos é mais ou menos uma consequência imediata. Bom, então o que está em jogo aqui? Aqui tem um setor de Higgs, né, que eu estou colocando, mas agora tem que introduzir a parte do potencial. Menos o potencial de Higgs. E quem é o potencial de Higgs? É aquele tempo no meio, né? Vamos colocar aqui de n ao quadrado. Vamos até chamar assim de. Vamos chamar de n ao quadrado.
cidade aqui. E aí, menos lambda sobre cidade aqui. Alta. Então, esse é o setor. Vamos chamar de Mi ali. Pode chamar de Mi2 também, pode. Então, dizer que isso aqui é setor de gays mais setor de Higgs. Setor de bósons vetoriais, né? Mais setor de Higgs. Por enquanto. Bom, muito bem. Vou fazer uma coisa aqui, antes até de... Vamos abrir já essas expressões para preparar tudo, para fazer isso aqui. Ô, tchau, cara. Só perguntando, as aulas da semana passada já estão online? De interações fundamentais? Acho que sim. Tá, e de mecânica também, né? Mecânica, sim. Tá bem, que o rapaz me perguntou. Está faltando somente Eu demorei, mas eu achei que tivesse assim. Você tem colocado tudo, tá bem. E outra coisa, só que você tem que colocar aquele curso de eletromagnetismo contemporâneo como uma coisa destacada. Independente, né? É independente. tá. Pedido, E o anterior lo elimina ou fica mesmo? Continua ainda? É interior tudo igual. Fica igual. Mas só colocar uma barrinha independente. Ah, tá. Vamos lá então. Aqui é só o seguinte. Vamos ver aqui rapidinho quem é F. Vamos lembrar aqui quem é o nosso F-1. Então, F-1 vai ser DNI 1. DNI 1. Aí vamos menos G, epsilon 1, 2, 3, né? Vamos botar assim. DNI 2, B, DNI 3, menos G, menos G, epsilon 1, 3, 2, BN 3, BN 2, né? Então, epsilon 1, 2, 3 é 1, menos BN 2, BN 3, menos. E epsilon 1, 3, 2 é menos 1, vai ficar mais G. BN 3, BN 2. Vou dar um take aqui, claro. Levar isso ao quadrado. Aí vamos pegar aqui o FNI 2. Vai ser FNI. Aí vamos ter menos G, epsilon 2. Aí vamos lá. 1, 3, BN1, BN3, menos G, epsilon 2, 3, 1, BN3, BN1. Aí lembrando que o epsilon 2, 1, 3 é menos 1, vai ficar mais. E epsilon 2, 3, 1 é mais 1, vai ficar menos G. N3, 3, 1. Chato, mas eu estou parando devagarinho para quem nunca viu, né? Vai vir pela primeira vez. F-3, DNI, DNI 3, aí menos G, epsilon 3, 1, 2, BN1, BN2, então 3, 1, 2 é a mesma coisa que vai ficar mais 1, vai ficar menos BN1, BN2.
Aí, momento G, epsilon 3, 2, 1. Mais 1, mais G, 2. B2, B1. Beleza. Também que fazer uma coisinha só para facilitar talvez um pouco a notação, vamos fazer o seguinte, gente, só para, porque a gente vai ter que depois levar essa aqui ao quadrado. Essa combinação aqui, ó, só para evitar problema, para ficar carregando isso tudo aqui, vamos chamar essa combinação aqui, ó, de B'1. Seria como se fosse um campo abeliano. Isso aqui seria o field strength do B'1. Então, isso aqui é o B'1. Vamos chamar esse carinha aqui de B'2. E vamos chamar esse aqui de B'3. Fazer assim. Porque aí a gente separa, porque a gente vai poder separar tudo que é a parte quadrática, né? E depois aqui já é a parte que vai ser não linear, né? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu aqui, então a gente está, depois eu vou voltar aqui ao Higgs, então só fazendo isso aqui. Vamos começar agora a colocar esses F minis, esse F minis ao quadrado. Depois, isso aqui está sabido, depois eu vou ter que voltar ao setor de. Vamos então agora escrever os F minis, menos um quarto dos F minis. Então vai ficar o primeiro tempo lá, vai ficar menos um quarto. Então nós vamos levar esse cara aqui ao quadrado. Vai ficar D'1, D'1. Agora já lagrangiano, né? Já no lagrangiano. Aí depois vamos ter, talvez valer essa pena, né? A gente juntar isso aqui só para efeito de menos, botar assim talvez, para ver se vai valer a pena, vai ser aqui ao quadrado, depois, ele vai ser aqui ao quadrado, esse aqui ao quadrado, vai ficar menos um quarto, G2, B'2, 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 B'3, aí B'2, B'3, ele com ele mesmo, estou levando ao quadrado, depois mais G2, porque aqui a gente vai estar tirando os quadriversos, B'3, B'2, B'3, B'2. Tiramos os quadrados. Agora nós temos. Oi? Faltou menos um quarto para frente. Falta aqui menos um quarto. Então, todos esses aqui, com menos um quarto na frente, são os quadrados. Agora a gente vai ter esse termo aqui, que vai interferir com esse aqui, dando um fator 2. Tem um sinal menos, e tem um menos um quarto na frente. Vai ficar menos um quarto com menos 2. Vai ficar mais um meio. B'1. Aí vai G. Vocês vão me corrigindo se eu estiver errando. G. Aí B'1. B'2. B'3. Estou pegando essa interferência de dois. Depois esse primeiro com esse terceiro. Então, de novo. Agora vai dar menos um quarto, mas vai dar um fator 2. Vai ficar mais G, mais um meio de G, B'1, B'3. É menos um meio de G. Oi? Menos um meio, né? Isso, obrigado. Que era menos um quarto com 2. Então tá certo. Obrigado. Aí corrigindo mesmo, né? Depois, agora tem um cruzamento desses dois aqui. Não é melhor colocar o menos um quarto em evidência aqui?
Não, eu creio que não, porque depois a gente vai juntar tudo, né? Depois vai ter que abrir os coeficientes, eu acho melhor. Aqui vamos juntar esses dois aqui, vai dar um fator menos 2. O menos 1/4 vai ficar mais 1/2. Então a gente vai ter aqui mais 1/2 de G2, aí vou ter BN2, BN3, BN2, BN3, BN3, BN2. Certo? Então esse aqui foi essa primeira parte aqui. Agora vamos passar para esse aqui. Menos 1/4. BN2, BN2. Menos 1/4 G2. Menos 1/4 de G2, 3, agora temos cruzado mais 2 adaptamentos. Menos 1/2 de G. Depois esse aqui vai ficar organizado assim, mais 1/2 de G. N2, N3, finalmente, temos cruzado eles dois, menos 2G2, menos 1/4. Então vai ficar mais 1/2 de G2. N3, N1. Opa, chatura, gente, desculpa. Menos finalmente agora a parte aqui. Menos 1/4 do BN3. BN3. Tá certo. Menos 1/2, tá mais 1/2. Menos 1/4. G2. Menos 1/4. BN2, BN1, BN2. Está errado, aqui é BN2. Eu botei X, aqui é BN2. Eu coloquei a foto errada. BN2, BN1. Agora vamos começar os tetos cruzados. Isso vai ficar mais 1/2 de G. BN3. BN1, BN3. Menos 1/2 de G.
Finalmente, eu quero visto. Mas. Mais um rei de G2, então, isso aqui é só o setor. Tá? O fato de que a gente tem o mesmo G em cada tipo de interação, por exemplo, BM3, BM2, e aí depois tem o mesmo G em BM1, BM3, eu poderia abrir mão disso? Não, isso aí é fundamental, porque isso tudo vem, quer dizer, você está impondo uma universalidade, quer dizer, tudo vem do acoplamento de Young-Mills, que era do FMI, FABC, PMB, PMC. Quer dizer, o que você está impondo? Você está impondo, tudo vem porque você supõe que aquela interação de gate é caracterizada por uma constante de acoplamento universal. Se cada campo trouxesse a sua constante de acoplamento diferente, você perderia a simetria de gate. A transformação de gate, você não ia ter uma derivada covariante que satisfizesse as regras de transformação. Então, cada simetria, né, como você tem um número fixo de potenciais de gate, cada simetria vai ter o seu número quântico. É a universalidade, isso é importante você ter chamado a atenção. Porque depois, quando a gente coloca o Higgs, né, a interação no setor do S2 é G e a interação no setor da hipercarga é G'. Então, cada interação, cada simetria dentro daquele grupo mais amplo, né, daquele grupo que é o produto tensórico, que é o produto cartesiano de SO2, 1, cada simetria carrega a sua constante de acoplamento universal, certo? Então, todos esses vértices aqui, né, quer dizer, todos esses Gs, está tudo garantido que isso aqui tudo é SO2. Então, todo SO2 ele vai ver o G, e todo 1 vai ver o G'. Essa é a ideia. Então, a gente já colocou o setor de gauge. Agora vamos passar para o setor de Higgs aqui rapidamente, né? Então, continuando aqui. Então, isso aqui é um quadro único. Então, nós abrimos aqui o Lagrangiano do setor de gauge, aqui. Então, vocês estão observando, né? E por enquanto, quer dizer, nós temos do setor SO2, nós temos os termos quadráticos, que vão dar os propagadores. Aí aqui nós temos um vértice quártico, todos os vértices quárticos têm G2, e aqui nós temos vértices cúbicos, né? Uma derivada, dmi, dmi, com 2 Bs, uma derivada de D com 2 Bs, e aqui também, né? Esse termo aqui com um quarto vértice. Então a gente tem dois tipos, quer dizer, já apareceram, né, dois tipos de vértice. Um trivértice, vamos colocar assim, um trivértice, que aí carrega uma derivada e 3 Bs, e depois o quadrivértice, né, que carrega só 4 Bs. Então, B, 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 B. Esse vértice é de ordem G2, e esse vértice aqui é de ordem G. Só para lembrar, né? Depois, claro, isso vai ser escrito em termos de W+, W-, Z0 e fora. Depois vai sair tudo aí de dentro. Agora, não botei, vou botar aqui embaixo, já eu acho que tá. Vamos trazer para cá o setor abeliano, está menos 1/4. Aí esse aqui é só o y mini ao quadrado. Agora vamos trazer o setor de Higgs, que a gente tinha colocado assim, né? Então vamos botar aqui para a gente poder fazer ali em cima. Estava assim, ó, dmi, Fiedagger, menos IG, dma, aí, menos IG, Fiedagger, dma, sigma A sobre 2, e menos IG', y sobre 2, y', Fiedagger. Aqui eu não pude trocar a ordem, porque isso aqui é um dublete e isso aqui é uma matriz. Então tem que ficar vetor, linha, matriz. Mas aqui não, aqui é tudo a ver. Esse aqui é um dublete, então isso aqui é um singlete, isso aqui não tem estrutura matricial, pode passar à vontade, né? Aqui eu deixei o sigma do lado direito por causa do Hermitiano conjugado. E aí aqui nós temos dmi φ
mais I, G. Aí aqui fica B, Mi, B, sigma D sobre 2φ, mais I, G', Y sobre 2, YI, φ. Observar o seguinte, o Higgs, já vamos botar agora o Y, o valor, a gente sabe o valor da hipercarga do Higgs. A hipercarga do Higgs é mais meio. Então, a hipercarga do Higgs é mais 1. Então aqui vai ficar meio. Então vamos tirar esse Y, aqui vale 1. Então aqui vai ficar um I sobre 2, vou botar assim. E aqui vai ficar um I sobre 2. Tira esse Y. Tá, então estou colocando a hipercarga fraca do Higgs vale mais 1. Então ficou meio. Muito bem. Então, o primeiro termo que a gente vai ter aqui vai ser o termo cinético do Higgs. E, em princípio, a gente vai gerar 9 termos. Vai ter dmi d'água e dmi. Então, é só o termo de cinético, o termo cinético, é livre, né? Agora, esse dmi d'água vai interferir aqui. Então, vai ficar mais IG. Dmi. Esse G, em princípio, é diferente desse, né? Não, é o G. O G que faz a constante acoplamento da derivada. Para ele, tudo que é SO2 só tá. vem no G. Tá bom. Certo? É a universalidade da constante de acoplamento. Então, os bósons de Gauge se autoacoplam com G e os bósons de Gauge de SO2 se acoplam com toda a matéria do G, com Higgs. Tudo é G. Na derivada covariante tem G e no field strength tem G. Então, a constante de acoplamento é única para aquela interação. Certo? As cargas podem ser diferentes. Então, a gente viu, o B tem hipercarga mais 1, o outro, a gente viu os spins isotópicos fracos, né? Do DN+, né? Era mais 1, do outro era 0, do outro era menos 1. Os valores das cargas são diferentes, mas a constante de acoplamento é mesmo como no eletromagnetismo. A constante fundamental de acoplamento é o E, é a carga fundamental. Agora, um objeto pode ter carga mais 0, outro pode ter carga menos 0, 2 0, o valor da carga muda, tá? Mas a carga fundamental sai. Tá? Aqui, mais I, G. Vou botar aqui esse G, como tem o sigma sobre 2, eu vou trazer para cá sobre 2 também. Então ficou dmi φ e G sobre 2. Então vai ficar sigma D, φ, D, Mi, D. Como nesse vértice só tem o índice D, que é o índice saturado, eu vou chamar de A. Ele não está misturando, não tem dois índices A e D juntos. Então é esse termo aqui com esse termo aqui. Agora a mesma coisa, vai ficar mais IG sobre 2, mais IG' sobre 2. Esse termo aqui, G' sobre 2, dmi φ d'água, φ, y. Então, nesse termo aqui, a gente já exauriu ele foi com todo mundo. Agora, esse termo aqui vai com esse termo aqui. Mas observe o seguinte, ó. Esse termo aqui é o conjugado complexo desse. Se eu tirar o conjugado complexo desse termo aqui, vai ficar dmi. Vai ficar dmi φ d'água, vai ficar menos I. Se eu tirar o conjugado complexo desse termo aqui, vai ficar dmi. Então, esse termo é o conjugado complexo aqui. Dmi vai ficar mais G, dmi φ d'água, dmi φ d'água. Aí vai ficar sigmas maternas. Então tá, esse termo aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Esse termo aqui, perdão, esse segundo termo aqui, com esse termo aqui, é o conjugado complexo. Bom, vamos colocar, já que a gente está fazendo, vamos colocar. Mas poderia só simplesmente indicar que seria o conjugado complexo dele. Já seria, vamos botar aqui, para fazer o seguinte. Então vai ficar agora menos IG, então vai colocar menos IG. φ d'água menos IG sobre 2, aqui sobre 2, IG sobre 2, φ d'água, sigma A, dmi φ.
e aí aqui BMA. Não esqueci nada. Menos I, G sobre 2, φ sigma A, φ dA. Agora, esse termo, ele pelo próprio, vai ficar G2 sobre 4, mais G2 sobre 4. Ó, porque tem menos I com mais I, que dá 1, G2, tem os dois fatores mesmo. Então, aí vai ficar φ BMA. Aí aqui sim, eu vou ter o cuidado de botar o A e o D. BMA, BMI, D. Φ. Perdão. Sigma A, sigma B, φ. Fica sigma A, sigma B, fica BMA. BMI. Então foi esse segundo termo. Foi esse segundo termo. Agora vamos fazer esse primeiro com aquele último lá. Vai ficar menos. Aqui não ficou para aqui, não esqueci de não fator 4 aqui, gente. Deve botar. Quando eu peguei esse primeiro aqui, tá legal. Agora esse segundo aqui. Então ele produziu esse primeiro termo, esse segundo termo que deu o fator 4, e o último termo também vai dar um fator 4. Vai ficar mais. I com menos I não, vai ficar mais GG' sobre 4, mais G' sobre 4. Esse aqui, ó. Mais, menos I me dá 1, vai ficar GG' sobre 4. Vai ficar φ' sigma A, φ. φ' sigma A, φ. Aí BMA, Y'. Esse termo aqui também já se fez todo. Agora esse último termo aqui vai ficar menos I, G' sobre 2, φ' BMI, Y'. O conjugado complexo desse. Vai ser claro. Esse conhece. Agora, esses dois aqui vai ficar. Oi? Nesse G tem GG, não deveria ser menos, né? Aqui? É? Esse último? É. Que é menos I com mais I. Ah, tá. Certo? Tá. Então, qualquer coisa, qualquer suspeita, você fala. Não existe. Tá? Que menos I, 2 G'. Beneficia. Agora esses dois aqui. A mesma coisa. I com menos I dá 1, vai ficar GG' sobre 4. GG' sobre 4. Aí vai ficar φ' sigma A, φ. φ' sigma A, φ, Y' dA. Esse está certo. Mais um. GG' sobre 4. Ficou φ' sigma A, φ, dA, Y. Está certo. E depois o último termo. Mesma coisa, menos I com mais I vai dar mais 1. Vai ficar G' ao quadrado sobre 4. Fidalha, Y sobre Y.